Paz, irmãos, Jesus é o Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em Salmos, capítulo 122. Salmos, capítulo 122. Vamos orar. Nosso Pai Celestial, nós te damos graças pelo privilégio de podermos estar diante do Senhor. Os méritos são todos do Senhor mesmo, do Teu Filho e do Seu Santo Espírito, Senhor. Que abriu os nossos olhos para percebermos que fomos chamados à comunhão com o Senhor. Nós te agradecemos por essa tão rica oportunidade que o Senhor nos dá. Podemos estar em torno do Senhor, em torno da sua mesa e anunciarmos a sua morte até que o Senhor venha. Somos gratos porque sempre podemos estar diante do Senhor por causa do sangue que foi derramado em nosso favor, Senhor. Nós não temos mérito algum e nos gloriamos na cruz de Cristo, nos gloriamos no Senhor mesmo. Que o Senhor nos ajude aqui no tempo com a sua palavra, Senhor. Que o Senhor possa nos dar ouvidos capazes de te ouvir, tanto para quem fala como para quem ouve. Nós queremos estar diante do Senhor pelo Teu interesse. Que o Senhor nos conduza aqui nesse tempo. Nós te suplicamos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. O Senhor sabe das nossas limitações, o Senhor sabe das nossas fraquezas, mas o Senhor mesmo, e temos entendido também que há um anelo no coração do Senhor pela edificação da sua casa. Por isso pedimos que o Senhor nos conduza, por amor ao Teu nome, por amor à sua edificação, por amor ao seu eterno propósito. O Senhor nos abençoe nesse tempo e nos guarde e nos livre de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos abrir nossas Bíblias aí no Salmo 122, e eu vou ler numa versão diferente, que é a versão King James, diferente da versão que comumente os irmãos têm aí, que é a Revista e Atualizada. Nessa versão, eu penso que o pensamento de Deus acerca da edificação da sua casa, ela está mais claro do que na nossa versão Revista e Atualizada. Por isso, vou ler a King James e pedir que os irmãos que têm a Bíblia King James possam abrir e os irmãos possam prestar atenção a essa versão. Esse é um salmo de Davi, esse é um salmo dentro dos salmos ou cânticos graduais, ou cânticos de romagem, ou cânticos que eram usados para poder o povo subir à casa do Senhor naquelas festas que foram estabelecidas pelo próprio Senhor, como Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Então, sempre que anualmente eles subiam para bendizer o nome do Senhor no lugar estabelecido, porque Deus já havia estabelecido um lugar para ali habitar o seu nome, que era Jerusalém, e mais apropriadamente naquele Monte Moriá, onde Abraão ofereceu seu filho Isaque, e mais precisamente no templo, o Senhor escolheu aquele lugar para fazer ali habitar o seu nome, e a sua presença estaria no meio do povo de Israel. E o Senhor falou para o povo de Israel que eles deveriam ser santos como o Senhor é santo. E o Senhor estabeleceu aquele lugar como um lugar de adoração e da centralidade da presença do Senhor terreno, no seu povo terreno, que era Israel naquele tempo. Então, anualmente eles subiam, e esses, do Salmo 120 ao Salmo 134, esses 15 salmos, eles estão falando dos cânticos de romagem, cânticos de degrau, que gradualmente estão falando de uma vida ascensional, de uma vida de acordo com o interesse do Senhor, de caráter e de coisas que estão relacionadas com a pessoa do próprio Deus e com a pessoa do seu povo. Então, prestemos bastante atenção nesse Salmo 122, não vou falar sobre os restantes por causa do tempo, mas penso que seja interessante para o tempo que o Senhor está nos dando. Tempo, penso, minha consideração sobre a vida dentro dos muros. Amém? Então vamos lá. Salmo 122, que é o Salmo de Davi, que diz o seguinte: Cântico davídico de peregrinação. Alegrei-me quando me convidaram,
vamos à casa do Senhor. Eis que nossos pés chegaram às tuas portas, ó Jerusalém, cidade construída em bases sólidas, edificada para unir todas as tribos do Eterno em grande celebração de ação de graças ao nome do Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, a sede da casa real de Davi. Rogai ao Eterno pela paz de Jerusalém. Prosperem os que te amam, ó Jerusalém. Haja paz dentro das tuas muralhas e segurança em teus palácios. Em favor dos meus irmãos e companheiros, suplicarei, a paz esteja contigo. Por amor à casa do Eterno, nosso Deus, buscarei o seu bem. Na nossa versão atualizada, no verso 6 diz assim: orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz, verso 7, reine paz dentre os teus muros e prosperidade nos teus palácios. Então esse era o pensamento do Senhor com relação a Jerusalém. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção dos irmãos é que Jerusalém ela foi construída para ser uma cidade que, quando construída, pudesse unir aqueles que estavam dentro dos muros e não separá-los, como nós temos visto hoje em dia. Então a intenção do Senhor na edificação da sua casa é que, ao edificar a sua casa, isso falando do templo naquele tempo, o Senhor estava de alguma maneira mostrando que a centralidade da reunião do povo deveria ser em torno dele, e a adoração também deveria ser em torno dele. Quando nós olhamos para a história e percebemos que o centro, a centralidade da pessoa do Senhor e da adoração, ela foi perdida, imediatamente o povo começou a se dispersar. E você tem várias profecias dadas na lei, dadas também pelos profetas, que o Senhor falou que se eles se desviassem, se eles procurassem outros deuses que não é Deus, que eles buscassem outro interesse que não fosse o interesse do Senhor, o Senhor mesmo iria dispersá-lo entre as nações, e isso aconteceu historicamente. Mas o padrão bíblico, o princípio bíblico, aquilo que está no coração do Senhor, é que Jerusalém foi construída para unir. Jerusalém foi construída em bases sólidas para unir o seu povo e não dispersar o seu povo. Essa é a primeira coisa que eu queria chamar a atenção dos irmãos. Vocês podem gravar isso aí nos seus corações. A segunda coisa que é importante também falar para os irmãos: nós geralmente usamos esse texto do Salmo 122 para orar pela paz de Jerusalém. E gastamos até algum tempo nas reuniões de oração pedindo: Senhor, que haja paz lá em Jerusalém, que haja paz nos teus muros, que haja prosperidade. E se o Senhor mesmo falou, aqueles que abençoarem aquela cidade serão abençoados, e os que amaldiçoarem também serão amaldiçoados. Agora pega tudo isso que você está ouvindo, que nós fazemos isso em oração, geralmente nas reuniões de quarta-feira, e agora empregue para a realidade do corpo de Cristo. Nós precisamos orar para que haja paz dentro dos muros. Nós precisamos abençoar para que sejamos abençoados. E nós precisamos calar a nossa boca de amaldiçoar para que nós não sejamos amaldiçoados. E o Senhor diz: orai pela paz de Jerusalém. Trazendo isso para a realidade espiritual da igreja, nós precisamos orar para que haja paz nos nossos relacionamentos. Porque se houver guerra no nosso relacionamento, nós quebramos um princípio claro que o Senhor estabeleceu. O Senhor disse lá no Novo Testamento, através de Paulo, ele disse que nós precisávamos preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Toda vez que quebramos esse princípio espiritual, nós trazemos prejuízo para a vida dentro da Assembleia. O interesse de Deus é unir, e Ele nos chamou à comunhão do Seu Filho. Mas o interesse do adversário é desintegrar e nos deixar distantes uns dos outros. Quanto mais distante, mais a expressão de brecha é muito clara. Mas quanto mais próximos uns dos outros, mais a expressão da unidade ela é real. Então pense nisso, considere isso diante do Senhor. Então vamos agora para o livro de Neemias.
que é um livro bastante conhecido nosso. E com a ajuda do Senhor, o Senhor nos ajude a perceber algumas coisas que precisam ser percebidas por cada um de nós. Neemias capítulo 1. Aí mesmo a partir do versículo 1. Quando nós chegamos nesse livro, e nós precisamos citar algumas coisas do livro de Esdras, muitas coisas do livro de Neemias, de Ageu, de Zacarias, de Malaquias, nós percebemos que desse momento aqui que esse livro é escrito, nós começamos a perceber que há uma preocupação do Espírito Santo agora com relação à vida dentro dos muros. As portas que estavam queimadas, os muros que estavam destruídos, e agora a preocupação do Espírito Santo para que essa estrutura de proteção, que é muro, claramente fala para nós de proteção, de segurança e de separação. Então, toda vez que nós estamos num lugar que está murado, então nos sentimos protegidos, nos sentimos seguros, mas também o que está dentro não deve sair, o que está fora não deve entrar, a não ser que se abram as portas. Então nós temos 12 portas que foram reedificadas, colocadas no seu devido lugar, com as suas trancas e ferrolhos, segundo a ênfase do Espírito Santo, e nós temos os muros que foram levantados, pelo menos até a metade, mas o suficiente para que houvesse proteção ali. Mas isso só aconteceu depois do trabalho de Esdras. Esdras é chamado pelo Senhor, Esdras sacerdote e escriba. Ele foi chamado pelo Senhor para que ele pudesse primeiro se dobrar o seu coração para observar a lei, e depois de observar a lei, de cumprir a lei, e depois de cumprir a lei, ensinar a lei. Isso deveria ser o normal entre todos nós que temos alguma carga na palavra: sabermos, vivermos e depois ensinarmos, e não o contrário. Então Esdras fez isso, e o encargo que Deus deu para esse sacerdote, esse escriba versado na lei de Moisés, foi reedificar o altar nas suas bases e o templo nas suas bases, e embelezar a casa do Senhor. Então, quando chegamos nesse momento aqui, nós percebemos que o lugar de adoração e o lugar da centralidade do próprio Deus foi colocado nas suas bases novamente, está no devido lugar. Então, aqueles irmãos que eram antigos, velhos, que viram o povo ser levado cativo, primeiro pelos assírios, e depois o reino do sul, que tinha Judá, Benjamim, os levitas, levados também por Babilônia. Quando isso aconteceu, 70 anos se passaram, segundo a profecia do livro de Jeremias, e observada por Daniel. E depois que ele observou, Daniel estava observando, estava estudando a palavra, era um profeta de Deus, e estudando a palavra ele verificou que os anos do cativeiro do povo de Israel eram 70 anos. E depois desses 70 anos, Deus agora iria liberar o povo para que retornasse para a edificação, retornasse novamente. Então temos aquela coisa tão tremenda e maravilhosa. Deus usa Ciro, rei da Pérsia, para passar um pregão por todo o seu povo, e o Espírito Santo, através desse pregão, desse édito, ele aí, em todas as fronteiras onde havia judeus, eles poderiam ouvir. Tanto as 10 tribos que foram levadas primeiro, representadas pelo Reino do Norte, como as últimas tribos, Judá e Benjamim, e os levitas, que foram levados depois, todos eles ouviram de forma muito clara o pregão do rei, para que eles pudessem ser despertados novamente para subir e edificar a casa do Senhor, que estava completamente destruída, em ruínas. Então eles subiram em obediência à pessoa do Senhor. Mas subiram todos? Não, subiram apenas Judá e Benjamim, e os levitas que estavam com eles. E eles retornaram, e quando eles retornaram para poder ver a situação era de completa degradação no que toca à adoração e à centralidade de Cristo, ou do próprio Deus, entre os irmãos. Então, primeiramente, o que o Senhor precisa reconstruir em nossas vidas espiritualmente
é o lugar da adoração e da centralidade de Cristo em nossas vidas, para que haja de fato uma edificação dentro dos muros. Nós, na nossa visão, nós iríamos fazer o seguinte: vamos construir, está tudo destruído, então o que é que vamos fazer? Vamos agora levantar os muros, para que haja proteção, e depois a gente cuida do templo, da casa, das coisas assim. Mas diante do Senhor não. A disposição das tribos, como o Senhor reunia elas no deserto, também era dessa maneira. Elas eram reunidas para estarem olhando para o tabernáculo, todas as 12 tribos, mas de costa para o inimigo. Da mesma maneira, se temos a centralidade de Cristo e se temos uma adoração correta ao Senhor, que não é propriamente esse tempo que temos aqui, muitas vezes nós vamos reunir para adorar o Senhor, mas nós não fazemos isso dentro da nossa casa. Vamos reunir para bendizer o nome do Senhor, mas não temos tempo de oração dentro do nosso lar. Vamos reunir para cantar alguns cânticos ao Senhor, mas aí só cantamos na reunião. Vamos reunir para poder meditar na palavra de Deus, então só fazemos isso aqui. Então, o que é que vai acontecer? Nossa vida vai ser fraca porque apenas temos um dia para fazer isso. Mas se a centralidade de Cristo e a adoração ao Senhor, elas forem constantes em nossas vidas, o que é que vai ocorrer? A vida em nós será uma vida forte, e será uma vida que vai se manifestar de forma forte também no nosso relacionamento com os irmãos. Então a primeira coisa que precisava ser edificada era o altar, que fala de Cristo, da cruz de Cristo, do trabalho de Cristo e da doutrina de Cristo, e depois o templo, que vai falar sobre aspectos de Cristo na nossa vida, átrio, esse corpo, santo lugar, nossa alma, e o santo dos santos, nosso espírito, que agora foi regenerado e é habitado pela arca, que é o próprio Senhor. Então, o altar está no lugar, o templo está no lugar, mas a vida dentro dos muros não está no lugar. Então, o que é que Deus precisa fazer? Chamar a nossa atenção para que nós possamos gastar tempo agora com a edificação de acordo com o desejo do Senhor. Tempos se passaram, alguns anos se passaram, mas o Senhor não estava satisfeito com aquilo que estava ocorrendo ali em Jerusalém, e essas palavras que precisamos ouvir aqui no livro de Esdras, elas precisam ser guardadas no nosso coração pelo Espírito Santo, e verificarmos se nos dias que estamos vivendo, ou no momento que estamos vivendo, ou a nossa vida, ou a vida dos nossos irmãos não se encaixam perfeitamente naquilo que estamos falando aqui. Vamos ler no livro de Esdras. Mas antes, eu gostaria de ler uma palavra do nosso irmão Jonathan Edward, que ele fala o seguinte, e eu até mandei essa palavra para alguns irmãos, e eu penso que seja interessante nós lermos para podermos ler depois o livro de Neemias. O irmão Jonathan Edwards, que viveu em 1703 até 1758, ele colocou essa palavra aqui de reflexão para cada um de nós, para que consideremos diante do Senhor, se é assim ou não. Ele diz: sempre una a autorreflexão com a leitura e o ouvir da palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia ou ouve sermões, reflita e compare os seus caminhos com o que você leu ou ouviu. Pondere que harmonia ou desarmonia existe entre a palavra e os seus caminhos. A Bíblia testifica contra todo tipo de pecado e tem direções para qualquer responsabilidade espiritual, como escreveu Paulo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16, 17. Uma ênfase acrescentada. Portanto, quando lê os mandamentos dados por Cristo e seus apóstolos, pergunte-se, e isso também tenho que fazer essa pergunta a mim: vivo de acordo com essas regras ou vivo de maneira contrária a elas? Quando lê histórias da Bíblia sobre os pecados e sobre os culpados, faça uma autorreflexão enquanto avança na leitura. Pergunte a si mesmo se é culpado de pecados semelhantes. Quando ler como Deus reprovou o pecado de outros e executou julgamentos por seus pecados, questione se você merece punição semelhante.
Quando ler os exemplos de Cristo e dos santos, questione se você vive de maneira contrária aos seus exemplos. Quando ler sobre como Deus louvou e recompensou seu povo pelas suas virtudes e boas obras, pergunte se você merece a mesma bênção. Faça uso da palavra como um espelho pelo qual você examina cuidadosamente a si mesmo e seja um praticante da palavra, como diz Tiago, capítulo 1, 23 a 25. Poucos são aqueles que fazem como deveriam. Enquanto o ministro testifica contra o pecado, a maioria está ocupada pensando em como os outros falham em estar à altura. Podem ouvir centenas de coisas em seus sermões que se aplicam adequadamente a eles, mas nunca pensam que o pregador está falando, nunca pensam que o pregador está falando lhes diz respeito. A mente deles está fixa em outras pessoas para quem a mensagem parece se encaixar, mas eles nunca julgam necessitar dessa pregação. Palavras de Jonathan Edwards. Quando nós ouvimos a palavra, quando nós lemos alguma coisa, você já teve essa experiência de lembrar de um irmão que não está na reunião e dizer assim, esse irmão deveria ouvir tal coisa? Mas nós nunca colocamos a palavra de Deus diante de nós e chegamos à seguinte conclusão: essa palavra me reprova ou essa palavra me aprova? Nós sempre transferimos a responsabilidade para os outros, mas nunca assumimos a responsabilidade dos nossos pecados, como diz o próprio Jeremias. Se temos motivo de queixa, não deveríamos nos queixar dos irmãos, nem lembrar dos pecados dele, mas a Bíblia diz claramente, se alguém tem motivo de queixa, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então nós precisamos entrar nessa mensagem, pelo menos com essa palavra, que deve cortar a mim primeiramente, e se o Senhor quiser, corta você, entendeu? Mas a minha ela precisa cortar. Então, capítulo 1 de Neemias, verso 1 diz o seguinte: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns do Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Então Neemias aqui está preocupado com aquele que veio, trazendo um relato de como estava a província, como estava Jerusalém, a situação lá dos irmãos. Então no versículo 13 eles respondem: disseram-me, os restantes que não foram levados cativos para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas a fogo. Tendo eu ouvido essas palavras, sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E preste bem atenção no que diz o versículo a partir desse momento. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei entre todos os povos. E assim se fez. Mas pense bem, considere bem o que o nosso irmão Neemias, esse governador, que vai se tornar governador de Jerusalém, está falando aqui para nós. Ele não diz simplesmente assim, o versículo 6, no meio, diz assim: faça oração para acudires
que hoje faça a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faça. E ele não para aí, ele não faz uma oração simplesmente pelos filhos de Israel, mas ele diz, a partir dessa ponto e vírgula, e faço confissão dos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Ele se coloca na mesma situação de degradação, de miséria que está acontecendo no meio do povo, e não considera o pecado do irmão propriamente o pecado dele, mas o pecado também dele. Ele não pecou, mas quando ele fez confissão, ele diz: nós temos pecado contra ti. Sabe por quê ele faz esse tipo de oração? Porque esse irmão compreendia claramente o que é visão acerca do interesse de Deus na sua casa. Deus construiu Jerusalém para ser uma cidade compacta, uma cidade sólida em suas bases, e ela foi edificada para unir e não destruir. Então, quando nós transferimos isso para a realidade do corpo de Cristo, na linguagem do Novo Testamento, nós vamos perceber que se meu pé ele se magoa, todo o meu corpo está magoado. Se eu me alegro, vamos dizer, minha mão ela aprendeu a tocar piano sozinha, só a mão. E aí ela começou só com a mão só, Beethoven, Bach e outros aí ficaram para trás. Aí eu, poxa, como minha mão é maravilhosa. Mas como ela pode falar de si mesmo se não incluir o restante do corpo? Você compreende? Então, se um membro se alegra, todos deveriam fazer o quê? Se alegrar com ele. Mas se essa mão prodigiosa, ela resolveu pegar um martelo e começou a quebrar algumas coisas em casa, aí num descuido acerta o dedo da outra mão, então a dor dessa mão deveria ser a dor de todos. Então esse é o princípio aqui. Então quando um peca, nosso pensamento deveria ser: Senhor, todos nós pecamos, todos nós falhamos, todos nós temos cometido afronta contra a sua santidade e o seu interesse. Então a gente vê isso em Neemias, que é alguém que está preocupado com o relacionamento dos irmãos. Deus levanta esse homem para poder estar preocupado com o interesse de Deus no que toca à edificação, relacionamento dos irmãos. Mas esse mesmo pensamento, esse mesmo espírito está num profeta e também está num sacerdote. Vamos dar uma olhada em Esdras capítulo 9, um pouquinho antes. Esdras, repito, é sacerdote e escriba. Um pouquinho antes, no capítulo 7, verso 10, o Espírito Santo faz questão de dar testemunho desse homem, como havia falado anteriormente. Esdras capítulo 7, verso 10 diz assim: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e seus juízos. Esse é o testemunho que o Espírito Santo dá acerca de Esdras, um dos. Mas quando chegamos no capítulo 9 do livro de Esdras, no versículo 5, então ele está diante aqui na hora do sacrifício da tarde, e olha o que é que ele faz. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgados, como fez Neemias, se humilhou, buscou a face do Senhor e jejuou. E do intervalo que há, quando ele ouve essa notícia, até ele tomar uma atitude diante do rei, que o rei percebe que ele está triste, e aí pergunta por causa da tristeza do coração, e ele parte para Jerusalém. Sabe quanto tempo se passa? 4 meses. 4 meses, provavelmente aquele irmão estava jejuando e orando pela situação de miséria que estava lá na província. E aqui, a mesma coisa, o mesmo sentimento, o mesmo espírito há no coração desse sacerdote e escriba. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgados, e me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado,
para levantar a ti minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus. Desde os dias de nossos pais até hoje estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras, e sujeitou-os à espada, guerra, cativeiro, prisão, roubo e ignomínia. Como hoje se vê, agora por breve momento se manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida em nossa servidão. Porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós a sua misericórdia e achamos graça e achamos favor perante os reis da Pérsia, para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas e para que Ele nos desse um muro de segurança em Judá, em Jerusalém. Deus chamou esse homem para poder levantar o templo e colocar cada coisa no seu devido lugar no que toca ao altar e o templo. Mas havia uma preocupação nele clara de que aquilo ali não iria terminar somente com a reedificação do templo. Precisava terminar com a reedificação dos muros. E ele fala um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. E quando ele ora, ele assume também a responsabilidade do pecado do povo e diz: nós pecamos. Então vamos ver agora o profeta Daniel, capítulo 9 também, um pouco aí para frente. Daniel capítulo 9. Versículo 3. Voltei o meu rosto ao Senhor Deus. Vamos ler só um pouquinho antes, para que aquilo que eu falei anteriormente fique claro para os irmãos com relação à profecia de Jeremias. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, isso é Jeremias capítulo 25, versículo 1, em que haviam de durar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Então, quando ele está lendo, ele percebe que os anos se completam. E aí ele se volta e diz: voltei o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar em oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Verso 5: temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, em que teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corá da vergonha. Como hoje se vê, a nós os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens passado, por causa das nossas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corá da vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Então, o testemunho do Espírito Santo para o profeta Daniel, o testemunho do Espírito Santo para o governador Neemias, o testemunho do Espírito Santo para o sacerdote e escriba Esdras, era o mesmo. E eles usam dessa mesma palavra em oração para reconhecerem que eles
pecaram contra o Senhor, eles transgrediram, eles cometeram iniquidade contra o Senhor, eles não ouviram seus profetas, eles não ouviram aqueles que foram enviados pelo Senhor. Então, a situação, irmãos, quando nós voltamos para Neemias capítulo 1, é uma situação de degradação no que toca a vida dentro dos muros. Quando nós falamos dessa palavra, nós começamos a perceber por que tantos ataques, por que tanta cativeiro, por que tantos cativeiros, por que tanto roubo e por que tanta ignomínia no meio do povo do Senhor. Não estou falando somente com relação a nós, mas com relação ao povo no geral. Mas isso toca a nós, porque temos que considerar, pelo menos considero diante do Senhor, como uma palavra que recebemos por boca do nosso irmão Mac, como palavra de direção profética para nós, no que toca a esse assunto da vida dentro dos muros. E nós precisamos reconhecer primeiro os nossos próprios pecados. E se tivermos que ajudar algum irmão, nós precisamos tirar primeiro a trave dos nossos olhos, para depois tirar o argueiro ou o cisco do olho do irmão. Irmãos, que o Senhor nos conduza de maneira tal, para que essas palavras que estão aqui faladas na palavra de Deus, elas possam realmente encher o nosso coração e perceber o quanto nós precisamos, irmãos, estarmos intercedendo pela vida uns dos outros nesse último tempo que nos resta. O Senhor fez um trabalho de restauração maravilhoso na sua igreja através de Lutero, até chegar aos nossos dias, um pouco antes, usando os brothers, usando aquele movimento também lá da Rua Azusa, um movimento de poder e manifestação do Espírito Santo. O Senhor restaurou a sua casa. Mas precisamos considerar as palavras claras do nosso Senhor com relação ao tempo que estamos vivendo. O Senhor disse assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos vai esfriar. Quando nós ouvimos essa palavra, se nós não atentarmos àquilo que o irmão Jonathan Eduardo está falando, nós vamos aplicar para os outros. O amor dos outros está esfriando. E algumas vezes nós oramos dessa maneira na reunião. Nós não temos misericórdia dos irmãos. Senhor, aqueles que estão fracos, aqueles que estão com joelhos trôpegos, aqueles que estão com as mãos descaídas, aqueles que estão afastados, aqueles que estão com dificuldade, aqueles que estão com problema, mas nós não nos identificamos com a dificuldade do irmão e da irmã, nós não nos identificamos com as coisas que estão acontecendo e nós nos colocamos à parte. Sabe o que é colocar à parte na linguagem do Novo Testamento? Nós temos nos tornado soberbos. Nós temos, irmãos, procedido dessa maneira. Quando nós estamos falando por meio de uma outra linguagem, que não é a linguagem das nossas palavras, e colocando os irmãos à parte, seja lá quem for, não estou dando mensagem para ninguém, mas é um encargo que tem estado no meu coração já há meses. Mas quando nós fazemos isso, nós temos que considerar, irmãos, como é que, se meu irmão que está junto comigo, ele faz parte do mesmo corpo e não há nenhuma preocupação pela vida um do outro, e nós apenas fazemos as mesmas coisas que os escribas e fariseus no tempo de Jesus faziam, que era procurar algum detalhe na vida de Jesus para poder acusá-lo, ou denegrir a sua imagem, ou qualquer outra coisa. Então, irmãos, esse é o espírito de Laodiceia. O espírito de Laodiceia é sem governo. O Senhor não nos governa. E aí o que é que vai acontecer? Como é que vamos proceder uns com os outros? Vamos achar que nós somos melhores do que os outros. Sabe por quê? Porque nós não pecamos visivelmente perante os irmãos. Mas usando a palavra, vamos lá para João capítulo 8. Não minha palavra, mas a palavra do Senhor mesmo. Eu acho que precisamos considerar um pouquinho do que aconteceu aqui em João 8, para depois voltarmos lá para Neemias. Preste bem atenção nos detalhes. Esses detalhes são importantes para que nós possamos considerá-los diante do Senhor com relação a nós.
Se alguém tem motivo de queixa, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então, com relação a nós, João capítulo 8, verso 1 diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, e o Espírito Santo, por João, vai questão de registrar, de madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e, assentado, os ensinava. Então perceba que Jesus foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada ele voltou para o templo, e todo o povo ia ter com ele, que horário? De madrugada. E, assentado, ele os ensinava. Então, olha os personagens que aparecem. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Agora vamos pensar um pouquinho. De madrugada, os escribas e fariseus que deveriam estar dormindo, não estavam dormindo. A primeira coisa que eles estavam preocupados é com o que Jesus estava ensinando àquela multidão que estava com eles de madrugada. Estavam preocupados com isso. Mas a segunda coisa que eles tinham preocupação o tempo todo, de pegar Jesus em alguma falha, e aqui novamente. Mas a outra coisa, você fica espreitando de madrugada, o que é que o seu irmão faz ou deixa de fazer? Você deveria estar o quê? Ou orando, ou dormindo. Mas os escribas fariseus trouxeram a Jesus uma mulher pega em flagrante adultério, de madrugada. Então a gente vai por dedução, pensando o seguinte: eles já sabiam que aquela situação acontecia. E aí, quando eles queriam pegar Jesus em alguma coisa, eles disseram: a gente já sabe que a situação está acontecendo aqui, então vamos lá pegar aquela mulher e trazer à presença do Senhor. Mas a outra pergunta que nós também queremos fazer: por que não trouxe o homem? Só trouxe a mulher? Deveria trazer os dois. E o conceito que eles tinham da lei, que a lei é santa e é boa, e é perfeita, fala de justiça, o que é que deveria acontecer com aquela mulher e com aquele homem que caiu com aquela mulher? Ambos deveriam ser apedrejados, ou eu estou errado? Não apenas a mulher. Ambos deveriam ser apedrejados. Mas só trouxeram a mulher. E aí o que é que ocorre? E eles continuam no versículo 5: E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Só as mulheres? Não. Versículo 6: Isso diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhes disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Quais são as lições que nós podemos tirar de todo esse texto? Muitas lições. A primeira coisa, voltando para aquele espírito que estou falando para os irmãos no livro de Neemias. Quando qualquer de nós, pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer irmão, pecamos, nós devemos perguntar, essa pergunta que foi feita aqui: se alguém não tiver cometido pecado, que atire a primeira pedra. Muitas vezes os pecados no meio do povo, eles são manifestos, porque é um princípio muito claro nas Escrituras que a gente pode depois, com a ajuda do Senhor, também passar. Quando Jesus, ou quando o próprio Senhor chamou Moisés, ele falou para Moisés: coloca a mão no peito.
Quando tirou a mão do peito, estava o quê? Leprosa. Mas depois você tem a lei acerca da lepra, no livro de Levítico. E quando você vê a lei acerca da lepra, você vai ver que a lepra ela vai da instância do nosso coração, porque o próprio Jesus disse: de onde procede os adultérios, os pecados, as iniquidades e outras coisas mais? De onde procede? Do coração. Então a lepra está aqui dentro. Deus quer tratar com a lepra aqui dentro. Então a lepra do irmão, sabe o que é que nós fazemos? Ou nós temos aversão, não queremos chegar, não queremos tocar, ou denunciamos pratoso. O que é que denunciamos? Leproso, leproso, leproso. Mas a lepra dele está aqui dentro e nós podemos cometer a mesma coisa. Muito cuidado, irmãos, quando nós julgamos qualquer um dos irmãos. Nós temos aqui N experiências. Os irmãos poderiam abrir a boca e falar. Quantas vezes nós falamos, principalmente os irmãos que são pais, falaram dos primeiros filhos dos irmãos, que era mal educado, que era isso, que era aquilo. Quando você teve seu filho, o que é que aconteceu com você? A mesma coisa, ou pior. Porque quando nós colocamos o dedo e julgamos, nós estamos sentenciando, dizendo o seguinte: eu tenho condição de julgar tal situação, porque eu sou melhor do que meu irmão. Então acontece a mesma coisa, irmão. O mesmo padrão, a mesma medida, o mesmo peso que nós damos para os irmãos, um dia vai ser dado também para nós. É só uma questão de tempo. Você pode escrever aí, até anotar a data de hoje, para ver se isso não vai acontecer. Então a primeira coisa que precisamos considerar aqui é que a iniquidade, o pecado está aqui dentro do nosso coração, é de onde procede todas essas coisas. Mas quando lemos lá a questão de Levítico capítulo 13, 14, nós vamos ver uma progressão física, visível. A lepra agora se manifesta na pele. E a primeira coisa que a lepra faz é tirar a sensibilidade. A segunda coisa que a lepra faz, nos endurecer. E a terceira coisa que a lepra faz é começar a tirar pedaços de nós. Nós começamos a tirar pedaços dos irmãos sem perceber. Nós começamos a ser insensíveis à dor dos outros sem perceber. Começamos a ser duros com os irmãos, implacáveis, sem perceber. Isso é sinal de lepra. Pode ser em mim, pode ser em qualquer um. Compreende, irmãos? Então, quando nós olhamos essa situação aqui, aí a progressão veio para a pele. Da pele veio para a roupa. Não é? A progressão da roupa veio para a casa. E o Senhor disse, tanto o que está no coração, como o que está na pele, como o que está na roupa, como o que está na casa, é lepra. E tem lepra que o Senhor diz assim, tem que destruir, tem que colocar a mão, tem que julgar. Mas, irmãos, no princípio que nós estamos falando, com o Senhor, unidos ao Senhor, nesse pensamento de Esdras, Neemias e Daniel, o que é que temos que fazer quando nós vemos o pecado do nosso irmão? Nós precisamos, irmãos, não é cobrir pecado no sentido de fazer vistas grossas, mas nós deveríamos ter um coração como o coração do Senhor. E as palavras que o Senhor falou para aqueles que estavam ali, é bastante importante. Vou repetir novamente. Como insistisse na pergunta, verso 7, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Muitas vezes nós não caímos em situação de adultério, nem de fornicação, nem de rebeldia, nem de idolatria, mas no nosso coração nós caímos, no nosso coração nós aprovamos, e no nosso coração nós praticamos tais coisas, em que eu e você somos melhores do que alguém que peca e de forma visível o assunto se manifesta, em que, de acordo com a ótica do Senhor, não de acordo com minha ótica. Vocês podem entender da maneira que quiserem entender, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para o texto está falando. E Jesus se inclinou diante daquela situação, Jesus estava escrevendo na terra. Segundo o irmão Christian, isso é interpretativo, não é bíblico, mas é interpretativo. Nem tudo que nós falamos pode ser colocado
Diz assim, isso aqui é a palavra de Deus. Não, são considerações, outras considerações precisam ser revistas, pensadas, até supervisionadas diante do Senhor, mas a palavra de Deus é a palavra de Deus, ela é infalível, entendeu? Toda a Bíblia é a palavra de Deus, mas as nossas considerações e interpretações, nós precisamos, interpretação, é isso. Então a interpretação do irmão Christian acerca do que Jesus estava escrevendo é as palavras que estão lá no livro de Daniel, capítulo 5, versículo 27. Mene, mene, tekel, parsim. Eu vou apenas pegar a palavra tekel, que significa pesado fostes na balança e achado em falta. Então, quando o Senhor estava escrevendo, eles compreenderam provavelmente que eles estavam sendo pesados, mas aquilo que eles estavam julgando, eles foram achados em falta. Então, quando nós julgamos qualquer irmão, nós precisamos pensar: o pecado dele não é o meu pecado no meu interior? Nós não estamos na mesma falta que eles estavam? Então consideremos isso diante do Senhor. Então a situação, irmãos, que nós estamos vivendo no momento, não é a situação de nós acusarmos uns aos outros, nem é uma situação de nós nos degradarmos uns contra os outros, mas é uma situação de nós começarmos a lamentar e chorar pelas nossas vidas primeiramente, pela vida da nossa casa e também pela vida dos nossos irmãos. Tiago diz assim: de onde procedem as guerras e as contendas que há no vosso meio? Eu tenho chegado, esse versículo tem estado martelando na minha cabeça o tempo todo. Eu esqueço dele, ele me lembra, entendeu? Eu não quero lembrar dele, ele vem. Mas é justamente isso: de onde procedem as guerras e as contendas que há no vosso meio, senão dos prazeres que militam na vossa carne. Se tem contenda e se tem guerra em nosso meio, é porque tem coisa em nossa carne que não é perceptível aos olhos, não se manifestou ainda, mas está fazendo com que nós nos degrademos, e aí começamos a arrancar pedaços uns aos outros, mordendo uns aos outros, se devorando, tirando pedaços como se fôssemos feras, e somos irmãos. Então, irmãos, consideremos isso, e voltemos agora novamente para o livro de Neemias, capítulo 1, versículo 8. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Outra versão diz: entre todos os povos. Se nós transgredirmos, o Senhor faz isso, nos espalha e nos deixa dispersos. Quanto mais distante eu e você estivermos um do outro, presas seremos fáceis do nosso adversário, e da nossa própria alma, e também da nossa própria carne. Verso 9: mas se vos converterdes a mim, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Quem é esse lugar? Jerusalém. Mas quem é esse lugar, espiritualmente falando, na linguagem do Novo Testamento? É a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. É a casa de Deus, o lugar que Deus escolheu para fazer com que nós estivéssemos juntos e protegidos. Irmãos, quando o Senhor nos clamou a comunhão do seu Filho, Deus nos uniu em Cristo, e toda a inimizade ela foi removida pela obra do Senhor na cruz. Judeus, gregos, bárbaros, cita, homem, mulher, seja lá o que for, se converteu. Claro que se converte ao gênero humano. Então, se converteu, então todos nós fazemos parte do quê? Do corpo de Cristo, do novo homem, onde foi removida a inimizade, foi encravada na cruz. Então nós precisamos perceber, irmãos, que nós somos irmãos. O sangue que lhe lavou, lavou seu irmão. A vida que está no seu irmão é a vida que também está em você. Você compreende? É muito mais do que podemos, com a nossa mente finita, irmãos, compreender, mas somos irmãos.
E sendo irmãos, deveríamos cuidar uns dos outros e não nos degradarmos e nos afastarmos. E no versículo 10 diz assim: estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedidos hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era o copeiro do rei. Palavras aqui do nosso irmão Neemias. Perceba que, pela oração de Daniel, que estava lendo os livros, lendo o livro de Jeremias, capítulo 25, pela oração também de Esdras e pela oração de Neemias, Deus moveu o seu coração, e pela profecia de Ageu, Zacarias e Malaquias, também Deus moveu o seu coração. De um lado Deus trazendo palavra, do outro lado o povo reagindo em direção à palavra que estava ouvindo, e eles chegaram à seguinte conclusão, esses três profetas, esses três homens de Deus: nós pecamos, nós prevaricamos, nós erramos. Deus começou a fazer alguma coisa a partir do arrependimento de pessoas que se colocaram na brecha. Não foram todos, mas alguns se colocaram na brecha em favor do povo do Senhor, e o Senhor começou a reagir àquela situação caótica. Irmãos, isso é o que eu quero que vocês possam compreender e receber no Espírito. Nós precisamos ser movidos de íntima compaixão, de entranháveis afetos de misericórdia e de bondade, de amizade, de um relacionamento sem cera, sem outro interesse, senão o interesse de Cristo na vida dos irmãos, para que nós possamos nos unir em torno do interesse do Senhor. É como falei para os irmãos há 15 dias atrás: o Senhor não nos chamou para sermos conhecidos pelo conhecimento que nós temos, mas o Senhor falou claramente: nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos o quê? Amardes. E quando nós lemos Paulo, em outras palavras, Paulo diz o seguinte: o amor é o vínculo da perfeição. Estamos falando de edificação. Se você vai edificar alguma coisa, irmãos, precisa de alguma coisa que una. Cimento e água e areia une. Se você colocar o bloco sozinho ali, ele não vai se unir, não. Você pode colocar pedra de maior qualidade que tenha sobre a face da terra, também não vai se unir, não. Tem alguma coisa que precisa unir. Fomos unidos, irmãos, pelo amor do Senhor. Fomos unidos pelo aquele amor derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Aí o que é que está faltando? Está faltando darmos lugar ao Espírito Santo para que sejamos quebrantados, para que esse amor flua de nós e nós possamos nos tornar pessoas que sejam preocupadas primeiramente com os domésticos da fé, primeiramente com os nossos irmãos e com as dificuldades que estão passando. Compreende? E quando a gente chega no capítulo 2, versículo 11, já vou terminar por causa do tempo. Esdras chega em Jerusalém, Neemias chega em Jerusalém, e ele fala o seguinte: cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias, então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão. Então está relacionado, vale com dragão. E para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte, e logo depois, quando você tem fonte, você tem o açude do rei. Mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelos ribeiros e contemplei, ou examinei, em outra tradução, ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabia os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, pois até aqui não havia eu declarado como coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estás vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas a fogo?
Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Toda vez que não há muro, não há proteção, não há segurança, nós somos opróbrio, nós somos ignomínia, somos vergonha. E continua: e lhes declarei que uma boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Por um lado, Deus está enviando Neemias, por outro lado, Esdras, anteriormente, e Daniel, profeta, e as palavras também de Ageu, Zacarias e Malaquias. Mas por outro lado, aqueles que ouviram devem dispor o coração para a obra que está diante de si. Aí alguns irmãos dizem o seguinte: irmãos, como é que o amor se manifesta? O amor se manifesta em meio das dificuldades. Quando é que a visitação ela começa a acontecer? No meio das dificuldades. Quando é que a palavra de Deus precisa ser falada? No meio das dificuldades. Quando é que os irmãos começam a orar e jejuar uns pelos outros? No meio da dificuldade. Mas são todos que fazem isso? Não. Mas alguém precisa dispor o coração para fazer. Então Deus precisa nos despertar, irmãos. O Senhor precisa despertar a mim e a você, para vermos a condição primeiramente nossa e dos nossos irmãos, e nós dispormos, arregaçarmos as mangas para podermos fazer o que precisa ser feito. Amém? Verso 19: porém, Sambalá o Horonita, e Tobias o servo amonita, e Gesem o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. O que é essa palavra na linguagem do Novo Testamento? Essa palavra na linguagem do Novo Testamento, Paulo interpretou ela claramente. Você pode edificar com ouro, prata e pedras preciosas, mas você pode edificar com madeira, feno e palha. O que é madeira, feno e palha? Coisas meramente humanas. Mente humana, sentimentos humanos, vontade humana, quando ela é colocada nos interesses do Senhor, nada acontece. Mas quando nós edificamos com o material correto, então acontece alguma coisa. Há realmente edificação. Irmãos, edificação nada mais é do que o acréscimo de Cristo às nossas vidas. Se você quer ver o que é edificação na prática, palavras simples, dizer para os irmãos: quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais nos aproximamos dos irmãos. Mas quanto mais estivermos distante de Cristo, mais ficaremos distante dos irmãos e das reuniões também. As reuniões são apenas um reflexo daquilo que está acontecendo aqui dentro. Se nos aproximamos de Cristo, nos aproximamos dos irmãos. Se nós nos afastamos de Cristo, nós também nos afastamos dos irmãos. A vida, irmãos, dentro do muro, ela só é possível se nós vivemos um relacionamento primeiro com a pessoa do Senhor, com a vida de Cristo. Então vamos ter uma expressão daquilo que o Senhor deseja. Em outras palavras, para terminar, falando para os irmãos, quem sabe em outro momento a gente fale alguma coisa acerca das portas, mas se você quiser, como lição de casa, você pode ler Neemias capítulo 3, e você pode grifar essa palavra junto. Em toda a edificação dos muros e das portas, você tem essa palavra junto. Quer ver rapidamente? Capítulo 3, versículo 2. Junto a ele edificaram. Aí quando você vai no versículo 4, ao seu lado reparou. No versículo 5, ao lado deles repararam. Quando você vai para o versículo 7, junto deles trabalharam. Quando você vai para o versículo 8, ao seu lado reparou. Verso 9, junto a eles trabalhou, ao seu lado reparou. Verso 10, verso 11, a outra parte reparou. Verso 12, ao lado dele reparou. Verso 15, reparou-a. E um pouco depois, diz assim, ele a edificou. E no versículo 16 começa, depois dele. Você está fazendo um trabalho junto com alguém, edificando junto com alguém, trabalhando junto com alguém. Edificação é assim, irmãos.
Edificação é junto, a edificação não é sozinho. Se você quiser ser espiritual sozinho, você nunca vai ser espiritual sozinho. Eu desafio você a ser espiritual vivendo uma vida solitária. Deus colocou um princípio: o solitário insurge contra a verdadeira sabedoria. Quem é a sabedoria de Deus? Cristo. Mas o que é que Cristo fez e o Espírito Santo está fazendo na pessoa de Cristo? Convergindo todas as coisas para Ele. Então, quanto mais de Cristo, mais unidos seremos. Ser solitário e ser espiritual é impossível. Obra de Deus sozinho de um homem é impossível. Edificação de nossas vidas também é impossível. Mas, irmãos, quando nós temos visão daquilo que o Senhor Deus quer fazer, e como somos unidos à pessoa do Senhor Jesus Cristo, então quanto mais juntos trabalharemos, edificaremos, repararemos. Mas depois disso, olha a preocupação do Espírito Santo, versículo 16: depois alguém reparou. É mais ou menos assim: depois de Luciano, quem é que vai trabalhar depois dele, se ele passar? Quem é que vai continuar a obra e edificação? Depois de Ana Alves, quem é que vai fazer o trabalho? Quem é que vai edificar? Depois de Cláudio, quem é que vai pregar o Evangelho? Depois do presbitério, vamos dizer que todos eles sejam removidos, quem é que vai assumir a responsabilidade do presbitério? Depois daqueles que pregam a palavra, quem é que vai assumir a responsabilidade da palavra? Depois daqueles que são evangelistas, quem vai assumir a responsabilidade de pregar o Evangelho? Depois daqueles que visitam, das irmãs que estão aí visitando, quem é que vai fazer o trabalho da visita? Depois, quem é que vai fazer o trabalho, esse trabalho de sair às sextas-feiras para poder estar ajudando as pessoas e pregando o Evangelho, fazendo esse trabalho que nós falamos de social? Quem é? Depois, quem é que vai sair para a obra? Depois, quem é que vai profetizar? Depois, quem é que vai falar em línguas e interpretar? Depois, quem é que vai fazer, quando estiver reunido, trazer daquilo que tem recebido de Cristo para a reunião? Você percebe? Então tem um trabalho agora e tem um trabalho depois. É a responsabilidade, irmão, de todos nós. Daqueles que são mais velhos, como o Senhor falou, a começar pelos mais velhos. Os mais velhos são aqueles que começaram. Se você ler Esdras ou Neemias capítulo 3, versículo 1, quem se dispõe para edificar a primeira porta, que é a única porta consagrada, que é a porta das ovelhas, que claramente aponta para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, o consagrado de Deus, são os sacerdotes. Eles começam e os outros terminam a obra até chegar à porta de Efraim, 12 portas, mas eles trabalham juntos o tempo todo. Nós temos pouca edificação porque a nossa visão da centralidade da adoração a Cristo ainda é pequena, irmãos. E isso se reflete na nossa reunião e se reflete no nosso convívio. Mas eu tenho que dizer, Deus está fazendo alguma coisa. Deus está trabalhando. Deus está se movendo. Deus quer quebrar muitas coisas, tradições, conceitos, coisas humanas no meio de nós, para que de alguma maneira, sem esses parâmetros colocados pelos homens, estejamos desimpedidos no Espírito Santo, para que Deus possa avançar e fazer aquilo que Ele deseja fazer. Então nós precisamos, irmãos, orar uns pelos outros, porque o primeiro empecilho para que isso possa acontecer é Tobias, é Sambalá e Gesem, que são coisas relacionadas a nós. Eu vou apenas falar e termino por aqui. Sambalá, ou Chambalá, da linguagem do sânscrito, ele significa lugar de paz, felicidade e tranquilidade. É aqueles irmãos no meio da assembleia, tudo é paz, tudo é maravilhoso, tudo é bom. Não liga para nada, está tudo muito bom, está tudo muito bem. Sabe o que é isso? Coexistência pacífica. Nós coexistimos com os problemas e não queremos tocar os problemas. E quando diz assim, problema, a gente quer cair fora. Não vou falar mais nada, não vou dizer mais nada, não me chame para nada, porque eu não quero me envolver com problema. Não quero ficar... Nem diga que foi eu que disse. Não estou mandando direta para ninguém, porque isso a gente ouve aos rodos. Não é só para um, não, é os rodos. Aí Beto vê o pecado de Cláudio,
Não estou dizendo que Cláudio está pecando, apenas como exemplo. Mas, não quero nem mencionar. Para os irmãos da liderança, nem pensar. E se chegar o meu nome, eu acho que eu deixo até de me reunir. São os irmãos da coexistência pacífica. Eles querem tudo em paz, querem felicidade e querem tranquilidade sem Cristo. Porque quando o Senhor disse, quando o Senhor nos chamou, o Senhor disse, eu vim trazer espada. O Senhor não veio trazer somente paz, não, irmão. O Senhor veio trazer espada. E a palavra de Deus é o quê? Espada. Tem que separar a alma do espírito, tem que separar essas coisas naturais de dentro de nós, que nós não tocamos na vida um do outro. Sabe por quê? Porque nós preferimos ficar com as coisas naturais, e as coisas naturais não edificam. E você também tem Tobias. O significado de Tobias no hebraico é agradável a Deus. T-O-B-H-I-Y-A-H, literalmente. Ou, se você pegar, é isso que o Senhor está falando aqui. A gente vai voltar para poder falar sobre esse assunto depois, se o Senhor permitir. Tobias é um nome bíblico, hebraico, mas Tobias também pode ser misturado com o nome árabe. E esse nome árabe significa agradável aos sentidos. É aquele irmão sentimental. Tudo ele chora, tudo ele leva na base do sentimento. Eu não senti do Senhor, irmão, tem que ir para a reunião. Eu não senti do Senhor, não, irmão. Tem que ler a Bíblia, eu não senti do Senhor, não. Entendeu, irmão? Tem que ir abrir a boca na reunião, não senti do Senhor, não. Então vive pelos sentidos. Esse é o Tobias. E você tem o Gesem, que possivelmente a palavra Gesem significa aguaceiro, ou chuvarada, ou firmeza. É uma palavra árabe, e tudo que está relacionado com árabe tem a ver com mistura. A própria palavra arábio significa mistura de etnia sem definição de genealogia definida. É o primo, está no meio dos irmãos, mas não é irmão. Esse é um dos significados. Mas o outro é que é aquela pessoa tempestuosa. Você chega para ele, irmão, eu queria falar para você, você errou quando falou um negócio lá. Só falta arrancar o pedaço de você. Aquela pessoa tempestuosa, vai para cima de você com tudo, voraz, quer resolver o assunto, se possível até no tapa. Então esse tipo de pessoa também não edifica, irmãos. Entendeu? Então, quando nós olhamos a origem de Sambalá também, ele vem da cidade de Orani, ele é moabita, e o moabita, toda a descendência de Moabe, é proveniente de uma relação incestuosa de Ló com a sua filha mais velha. Mistura, carne, situação que Deus não aprova. O Tobias também da mesma maneira, um incesto com a filha mais nova, Deus não aprova. Então esses três personagens, eles se levantam para dizer que eles não devem edificar. Irmão, tomemos cuidado com a coexistência pacífica que está em nós, se somos sentimentais demais, ou se somos tempestuosos. Tudo isso vai interferir na edificação. Que o Senhor nos guarde, o Senhor nos ajude a perceber essas coisas pelo Espírito. Senhor, colocamos tudo isso que falamos em Tuas preciosas mãos. Que prevaleça não apenas no nosso ouvido, mas no nosso coração, a Tua palavra e aquilo que o Senhor deseja fazer. Como disse Teus servos, ao Senhor toda a glória, mas a nós, Senhor, o corar da vergonha. Se pecamos, temos que reconhecer que nós temos pecado, e nós temos prevaricado contra o Senhor, nós temos, Senhor, afrontado o Senhor com as nossas transgressões. Pedimos a Ti, Pai, Tuas misericórdias sobre as nossas vidas. Assim como pedimos misericórdia para nós, pedimos pela vida de cada irmão e de cada irmã. Hoje estamos de pé, mas amanhã, Senhor, nós não sabemos. Por isso, Senhor, nos ajuda, coloca a guarda em nossos lábios. Senhor, tem misericórdia de nós, ajuda-nos a examinar o nosso coração à luz da Sua palavra. Senhor, tenha compaixão das nossas vidas, para que nós não pesemos a vida dos nossos irmãos, segundo a carne e não segundo o Espírito.
Que o Senhor nos ajude, Senhor, a ver esse assunto de edificação à sua maneira e não à nossa maneira. Que o Senhor nos guarde e nos conduza. Nós te pedimos humildemente que o Senhor possa nos visitar e mudar a realidade do nosso próprio coração. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai.